16 de fevereiro. Continuando falando, o que nós falamos ontem sobre os ricos, que é difícil entrar um rico no reino de Deus, que tem o seu coração nas riquezas, em vez de colocar Jesus em primeiro lugar. Vemos mais um exemplo hoje de alguém riquíssimo e que era o homem mais fiel de todo o planeta. Quem disse isso foi o próprio Deus. Jó 1:8 diz assim: ninguém há na terra semelhante a Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. De todos os habitantes da terra, Jó era aquele que era o melhor de todos, que se aproximava mais do que Deus queria que o ser humano fizesse. Então, se Deus colocou tantos elogios para Jó, é evidente que nós vamos querer saber o motivo, o que Jó fazia, o que chamava a atenção de Deus e que ele valorizou tanto nosso irmão Jó, para que nós possamos também seguir esse caminho. Então, isso foi o próprio Deus que falou. Mesmo depois de todas aquelas catástrofes, uma seguida da outra, Jó se manteve íntegro e reto. E Deus repetiu no final o que tinha dito primeiro, que Jó era íntegro, era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, de todas as tragédias que o próprio Deus autorizou Satanás jogar sobre Jó e sua família, e sua empresa, seus funcionários, e acabou com tudo, até com a saúde dele, ficou com uma doença incurável que começou a nascer bichos, produzir bichos na sua pele, na sua carne. E ele teve que sair de casa porque ninguém aguentava o mau cheiro que provinha daquela enfermidade infernal. O que tinha de pior, Satanás colocou em Jó. E ele não duvidou da bondade de Deus. Agora, depois de todas essas provações, fica evidente mais uma característica, mais um elogio que Deus poderia fazer e fez, que era o seu caráter. Deus já havia falado que ele era íntegro, estava falando o caráter. Só que caráter é a soma de uma porção de coisas boas. Caráter bom é aquele que mesmo na provação você não duvida de Deus. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele se recusou a abandonar a Deus, apesar de tudo que tinha acontecido, e que ele não tinha absolutamente nenhuma explicação, nenhum motivo para passar por tudo aquilo. Veja o que a esposa de Ló, no desespero, vendo seu marido sofrer daquele jeito, o melhor
segundo a visão dela e de qualquer um que passasse por ali, era que o melhor presente para Jó seria a morte. E o próprio Jó falou isso diversas vezes. Seria melhor eu ter sido motivo de um aborto do que passar por toda essa dificuldade que eu estou passando. E ele falava, eu não estou entendendo isso, eu queria falar com Deus. Mas não se consegue falar com Deus. Eu queria perguntar para Deus o que aconteceu. Eu fiz alguma coisa errada? Eu queria conversar com Deus. Ele tem a resposta, ele tem o motivo. E eu não sei. E a mulher dele disse assim, em Jó, capítulo 2, verso 9: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus logo e morre. Você vai parar de sofrer. Isso é um tormento que você está passando. É melhor morrer. E Jó concordava que era melhor morrer, mas não concordava em amaldiçoar a Deus. Por quê? Porque todos nós sabemos que só acontece alguma coisa em todo o universo, em cima da terra, debaixo da terra, em cima do mar, no meio do mar, no fundo do mar, lá em cima, nos planetas, em qualquer lugar, se Deus autorizar. Satanás não vai fazer nada sem autorização, permissão de Deus. E aqui, na verdade, Satanás queria matar Jó. E Deus disse assim, não, tem um limite para você. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai tocar na vida dele. Você não vai matá-lo. Nós vamos ver se ele vai me amaldiçoar, como Satanás disse que ele iria fazer. Então, a mulher de Jó, ela tinha a noção de que Deus passou pelo crivo de Deus isso. E Deus permitiu. Porque ninguém é mais do que Deus para fazer alguma coisa que Deus não queira. Que Deus não aprove. Como que Satanás vai fazer alguma coisa? Vai cair um raio? Vai dar um terremoto? Vai um tsunami? Vai acontecer algo desses sem que Deus autorize? Sem que passe pelo crivo de Deus? Então muitos chegam, mas então Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Deus está no controle de tudo. Ele só dá aprovação na medida exata que nós podemos suportar. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele só nos dá a tribulação se isso for colaborar para o enriquecimento do nosso caráter, para nós chegarmos mais perto da salvação e dele, de Deus. Terceiro, ele só vai permitir alguma coisa para afastar de nós algo que está nos fazendo mal. 4, ele permite coisas como aconteceu com Jó. Não foi nenhuma dessas 3 primeiras, porque ele já sabia tudo, como Jó era, e Jó também sabia como ele era.
Tanto é que em todos os momentos, Jó disse, eu sou justo, eu não sou culpado de nada. Tem ajudado os pobres, tem feito isso, aquilo outro. Eu não estou nos caminhos errados de Deus. Então, o quarto motivo é aquilo que aconteceu com Jó. Quando Satanás desafia Deus. E Deus aceita. Nesse caso ele aceitou. Para mostrar para os anjos, para mostrar para pessoas da nossa família, para converter outras pessoas. Às vezes não temos nada de errado. Já está bom, nós estamos num caminho de santificação bom. Tão bom que Deus pode nos usar para honra e glória de Deus e converter outras pessoas. O nosso sofrimento pode converter outras pessoas. Que foi o caso de Jó. Então aqui está o segredo de Jó. Jó 29, 12 a 16. Ele falava assim, afirmou, eu livrei os pobres, sempre livrei os pobres dos perigos, das injustiças, os órfãos, eu abriguei, dei o suprimento a eles, as viúvas, elas saíam felizes com a ajuda que nós dávamos a elas. Também eu livrava da injustiça até pessoas que eu nem conhecia, pessoas estranhas, desconhecidos. A minha equidade, a minha retidão nos caminhos de Deus era como se fosse um turbante para mim. Não negociava a verdade, não negociava os caminhos de Deus com ninguém. Tanto é que ele não aceitou os conselhos da sua esposa. Ele disse, você está louca? Como eu vou amaldiçoar a Deus? Ele deu, ele tomou. É um direito que ele tem. Ele me deu filhos, tomou os filhos. É um direito dele, é dele. Ele me deu saúde e tomou a saúde. É um direito dele. Ele me deu riquezas, servos, propriedades. Ele me deu e ele me tomou de novo. E isso é um direito dele, tudo é dele. Agora, eu não vou amaldiçoar a Deus. Não estou entendendo nada, mas um bom motivo tenho. Eu gostaria de saber. Mas um dia eu vou saber. Por enquanto, Deus é o meu Deus. Então, ele diz que se fazia de olhos para os cegos, pés para os coxos. Dos necessitados era pai. Veja. Porque se você não sabe, Jó era um homem, além de ser um homem rico, ele era juiz ali, que se assentava à porta da cidade com os outros anciãos. E ele não deixava fazer injustiça com ninguém. Então ele era respeitadíssimo em toda a região. Se havia algum necessitado longe dali, eles iam lá, olha, vai lá que Jó ajuda. E Jó via o que podia ser feito. Usava as suas propriedades para isso. Ele era pai dos necessitados.
Ele não simplesmente esperava que alguém maltrapilho passasse perto dele, pedindo, implorando alguma coisa para ajudar. Não. Diz que ele investigava para ver quem que é que estava precisando. Ele era proativo em descobrir necessidades e depois agir com base nelas. Ellen White sugere o seguinte: não esperem até que os pobres chamem a sua atenção para as suas necessidades. Hajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Esse é um nível de gestão do dinheiro e administração dos recursos de Deus que vai além da prática de muitos cristãos hoje, de muitas pessoas hoje. Então, o ensinamento é que um rico pode também entrar no reino de Deus. Um rico pode ser fiel, justo, íntegro, ótimo caráter, justo de todos os sentidos, reto, em equidade. Pode ser. Porque por mais difícil que seja, pode ser até impossível, porque é muito difícil. Mas para Deus tudo é possível. Então nós vimos lá, nós vimos o Jó, né? E vimos Zaqueu. Enquanto o jovem rico saiu fora, né? Saiu fora. E não quis. Mas Jó, e tanto Jó como Zaqueu tinham Deus no coração em primeiro lugar. Que isso possa acontecer com a gente também. Amém.